Deus colocou, plantou no meu coração. E ultimamente Deus tem feito pulsar muito no meu coração gratidão, que é diferente da honra, né? A gente pode honrar pessoas que nós não temos nenhuma gratidão por elas. Então, se entra aqui uma autoridade, a gente pode honrá-la, está conosco, né? É uma posição de autoridade, deve receber a honra devida, então é mencionado, é comentado, está conosco, honra. Não necessariamente eu sou grato a ele, não necessariamente eu sou grato a ela, mas a gratidão, necessariamente, ela honra a pessoa por quem você é grato. Isso é natural. Ou seja, quem honra não necessariamente é grato, mas todo grato honra. É aquilo que o nosso pastor, o pastor Amadeu, ao longo dos anos, eu ouvi ele dizer a respeito de dízimos e ofertas, e eu fui muito abençoado com aquela palavra. Todo cristão generoso é dizimista e ofertante, mas nem todo cristão dizimista e ofertante é generoso. Às vezes fazem pela obrigação, às vezes fazem porque tem que fazer, mas o generoso ele faz porque ele ama, o coração dele é liberal para dar. E eu gostaria de falar sobre a virtude esquecida. O pastor Estevão Fernandes, ele disse que um dia que a gratidão é a rainha das virtudes. Então dá-se a entender que nas escalas das virtudes é a segunda maior posição de autoridade, tendo em vista que depois da rainha, acima dela está apenas o rei. Qual seria então a maior virtude? É o amor. A maior virtude, sem sombra de dúvidas, é o amor. E a gente sabe que amar não é isso que o mundo está dizendo que é amar, que as pessoas dizem que é amor. Não, o amor que a palavra do Senhor nos ensina. E a gratidão, então, Estevão Fernandes não, Hernandes Dias Lopes, ele disse uma vez, eu ouvi uma mensagem dele dizendo, a gratidão é a rainha das virtudes. Mas a gratidão, como eu tenho dito aqui, tem se tornado uma virtude esquecida. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, é uma ilustração, que um grupo de estudantes foi desafiado na classe a fazer a lista das 7 maravilhas que existiam, as 7 maravilhas que estavam à disposição da humanidade. E a professora falou, aquilo que você considera uma maravilha, escreve. E aí, depois de aquele debate na sala de aula, o que você acha, isso e aquilo? Então eles foram fechando a sua lista. E a lista ela ficou, né? As mais votadas foram as pirâmides do Egito, Taj Mahal, na Índia, o Cristo Redentor, que também é considerado pela Unesco, o Canal do Panamá, eu já estive lá, gente, é incrível como a mecânica funciona, como eles atravessam o navio pelo meio do país, tudo hidráulico, nenhuma energia. É uma loucura como eles esvaziam o reservatório, enchem outro para o navio, em dado momento, chegar no nível, porque ele vai alcançando estações que vão se enchendo, não sei nem como, zero energia, zero bombeando, não, a água vai esvaziando, me foge a palavra agora, mas a um determinado lugar, e o navio vai migrando de um lugar para outro, e é de fato uma maravilha da humanidade. Aí outros falaram Empire State Building, né, nos Estados Unidos, a Basílica de São Pedro, a Muralha da China. E enquanto esses votos estavam sendo recolhidos, a professora percebeu que tinha uma aluna assim, não querendo falar e se sentindo um pouco incomodada com tudo aquilo que estava sendo falado, e ela percebeu pelo rosto daquela aluna que aquela aluna estava travada em alguma coisa. A professora chegou do lado dela e falou, olha, você está tendo alguma dificuldade? Ela falou, estou tendo um pouco de dificuldade sim, eu não consegui decidir as 7 maravilhas, porque são tantas maravilhas que eu me sinto perdida. E a professora falou assim, então deixa eu te ajudar a você escolher 7
Fala para mim, qual é a sua lista daquilo que você considera uma maravilha? E a menina então olhou para a professora e falou assim: eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E ficou aquele silêncio na sala de aula. O que esse texto, o que essa ilustração nos ensina? Nos ensina que Deus, Ele cria o universo, e a Bíblia fala que Ele viu que era bom. Lá em Gênesis 1, versículo 10. Depois no versículo 12, Deus cria toda a vegetação, a terra, e a Bíblia vai dizer que Deus viu que era bom. Do texto, versículo 21 ao 24, Ele cria os animais, e a Bíblia fala que Deus viu que era bom. Depois do versículo 21 a 24, do versículo 31, Deus cria o homem e a mulher. E quando Ele encerra a criação, fala que Deus viu que tudo que Ele criou era muito bom. Irmãos, nada se compara às maravilhas que Deus criou. E a melhor delas é você. Deus criou as maiores maravilhas. Karl Barth, muito conhecido, teórico, ele fala que a graça e a gratidão andam tão juntas quanto os céus e a terra. Ou seja, aquilo que nós recebemos e nós chamamos de graça, que nos faz alcançar a salvação, ela só se manifesta de uma forma real na nossa vida se da nossa parte houver de fato gratidão, porque apenas o grato reconhece o favor imerecido que é a graça recebido por Deus. Hoje no almoço nós conversávamos, né? Estávamos falando, olha, qual é o pecado que não tem perdão? Qual é a disposição do homem que o homem não pode ser alcançado? É quando o homem não reconhece que Deus pode trazer perdão, salvação, transformação. A Bíblia fala que todo pecado, e aqui eu não estou querendo um debate teológico, mas particularmente eu entendo que o que é blasfemar contra o Espírito Santo é eu rejeitar a ação do Espírito Santo, porque a palavra vai dizer, olha, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar de toda e qualquer iniquidade, todo pecado e qualquer iniquidade. Se é todo pecado e qualquer iniquidade, qual é o pecado e a iniquidade que não tem perdão? É o pecado e a iniquidade que não há arrependimento, que não há o reconhecimento de que Deus é poderoso para trazer a mudança, para trazer o perdão. E isso eu identifico de duas maneiras: pessoas que por orgulho não querem se humilhar e falar, eu errei, estive esses anos todos perdido, e agora que eu já falei mal de crente, agora eu vou para a igreja, agora orgulho, ou às vezes a culpa, o engano do diabo é tão grande que faz a pessoa acreditar que não há perdão para o pecado que um dia ela cometeu. Então, irmãos, nós precisamos entender que a gratidão, ela precisa ser alimentada, não apenas no nosso imaginário, mas ela precisa ser alimentada diariamente como uma prática. Então levante sua mão direita agora em nome de Jesus e fala assim, mas fala de verdade, eu quero viver gratidão na prática. Beleza, só isso, não é nenhuma palavra poderosa, não aparentemente. Sabe por quê? O Dr. Les Parrott, no livro Você é Mais Forte do que Pensa, foi um livro que o pastor Amadeu leu há um tempo atrás. Ele começou a dar para líderes e pastores lá na igreja, e ele me deu aquele livro e eu comecei a ler. É um livro muito bom, realmente muito bom. Ele diz o seguinte, que houve uma pesquisa nos Estados Unidos feita na área da sociologia a respeito de quais as virtudes mais admiradas pelas pessoas, o que as pessoas mais consideravam como uma virtude. As pessoas falaram um monte de coisa: bondade, misericórdia, empatia, falaram amar, amor, falaram um monte de coisa, honra, mas naquela pesquisa não houve quem falasse sobre gratidão. E aquela pesquisa então concluiu que a gratidão é considerada apenas um comportamento, não uma virtude, que dizer obrigado é apenas um ato de educação, e não um ato do coração
de alguém que reconhece um favor recebido de verdade. A palavra obrigado, irmãos, ela se origina de quando eu recebo um favor e eu digo obrigado. Obrigado é: eu estou obrigado a você, eu estou obrigado a te devolver, eu estou obrigado a te retribuir, eu estou obrigado a te fazer um favor pelo favor que você me deu, pelo favor que você me fez. Obrigado significa estar preso a um favor. Mas quando a gente fala obrigado, né, não é isso que a gente está querendo dizer. É exatamente o que a pesquisa concluiu. É um ato de educação e não de fato uma prática a ser vivida. Irmãos, precisamos ser gratos de verdade. Precisamos entender que, como diz o Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Irmãos, o que você pode dar para o Senhor por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele já fez a você? E eu quero, de uma forma bem objetiva, falar 3 benefícios da gratidão na vida do homem, na vida da mulher. E o primeiro benefício da gratidão está lá em Salmos 51. Salmo 51, eu vou estar lendo na versão revista atualizada. Se você anota isso aí. Se você gosta de anotar, anota. Se você não gosta, anota também, para você passar a gostar, passar a aprender a anotar. É uma prática muito, muito boa para que nós possamos não apenas ouvir, mas memorizar aquilo que está sendo ministrado e falado. Salmo 51, um dos salmos mais poderosos, mais conhecidos da palavra, é o salmo de quê? De arrependimento de Davi, ao reconhecer que ele havia pecado contra Deus depois de ser confrontado pelo profeta Natã, a respeito de Batseba, na qual ele toma por mulher e é engravida, enfim, aquela história que nós conhecemos. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19, que diz o seguinte: olha, então ensinarei aos transgressores. Não, perdão, vamos ler o texto mais bonito, né? Começar da parte mais bonita, que é o versículo 10, a partir do 10, dos 10 ao 19. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar se oferecerão novilhos. Primeiro benefício da gratidão é nos torna melhores servos. Olha o que nós lemos aqui nesse texto. Depois do versículo, cria em mim e não me repulse, cria em mim um coração puro e não me repulse da tua presença, ele vai dizer no versículo, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, nem todos servem voluntariamente, nem todos têm um espírito voluntário para servir. Existe uma diferença muito grande no servo e naquele que serve voluntariamente.
Há pessoas, por exemplo, hoje de manhã nós estávamos falando, irmãos, precisamos de pessoas envolvidas no ministério e tudo mais. Então será que você pode? Mesmo a gente falando, vão ter muitos irmãos que não vão se voluntariar a fazer nada. E vai ser necessário então a gente abordar essas pessoas e falar assim, você pode ajudar nisso? E a pessoa então fala, posso ajudar, mas não foi voluntário da parte dela. Existe uma diferença entre ajudar e entre querer ajudar. Se eu eu me lembro que um amigo uma vez marcou virar a laje na casa dele. A gente lá tinha muito isso lá, de vamos virar a laje, aí já todo mundo, ele marcava o churrascão, para não pagar os pedreiros, não pagava a mão de obra, e a gente era mão de obra barata. Só comia o churrasco, pagava com o churrasco. E era só churrasco de carne de gato, não era nada de picanha não tinha não. Tinha que ver se os dentes estavam bons para mastigar. Patinho era a melhor carne, patinho. E aí, estávamos lá, e eu me lembro que me colocaram, né? Eu queria ficar na mangueira, molhando o cimento, molhando o concreto. Eu queria ficar na mangueira, né? Mais água, mas aí me colocaram lá entre uma parte do andaime e outro. Que o quê? Que vinha o balde cheio, aí o cara botava para o primeiro jogava para o alto, eu pegava de baixo. Irmão, fiquei uns 3 dias corcunda de Notre Dame, cheio de dor. E fala assim, não, eu fiz com maior alegria, mentira. Eu queria fazer, é ruim, estourei minha mão toda. Você vai pegando aquilo cheio de areia, cheio de pedra, se arrebenta, não está acostumado. E ainda numa posição, ó, levanta, pega de baixo, joga para cima. Irmão, isso aqui, ó, nossa, até hoje eu parei de crescer nessa época. Eu era para ser mais alto, eu parei de crescer a partir daí, eu era entrando na juventude. E se tu olhar bem, tu vê que eu sou bem torto. Agora, eu ajudei, eu servi, mas eu afirmo nesse lugar, não foi assim, que legal eu vou fazer, não foi com alegria, não foi voluntariamente que eu ouvi dizer que ele precisava, e eu falei, eu vou, não, os amigos, vamos, começaram a agitar, vamos, vai, vem, caramba, todo mundo vai, se torna mais uma reunião de amigos do que realmente ir servir. Agora ele fala aqui, ó, sustenta-me, por ele reconhecer tudo aquilo que Deus fez nele, ele fala assim, sustenta com um espírito voluntário. A gratidão, quando eu reconheço aquilo que Deus fez por mim, eu quero retribuir. Eu quero agora, não é pagar, mas é tentar devolver de alguma forma. Ainda que eu entenda que tudo que eu faça jamais vai pagar o que Deus fez por mim, eu não me dou por satisfeito não fazer nada para Ele. E eu decido então tentar servir de alguma forma. Irmãos, todos nós que aqui estamos temos dons e talentos para servir na casa do Senhor, todos nós, e assim funciona o corpo de Cristo, cada um com uma função diferente. Há áreas que você é especialista e que ninguém vai poder servir na casa de Deus tão bem quanto você. Mas a maioria das pessoas, irmãos, elas chegam apenas querendo receber e não dá, sendo que a bênção maior, a Bíblia fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando a gente pergunta na igreja, quem quer ser mais bem-aventurado? Quem quer ser mais abençoado? Quem quer prosperar mais? Todo mundo fala, eu! Então vamos dar. As pessoas, vou me organizar. E quando eu digo dar, irmãos, não estou falando apenas financeiramente não. Alguém que é um profissional liberal, um advogado, que fala assim, olha, vai ter uma ação social da igreja, eu vou lá dar assistência jurídica nesse dia, e ele deixa de pegar um serviço, deixa de pegar um atendimento para estar ali, ele está ofertando um dia de serviço. É um dia a menos que ele poderia ganhar alguma coisa. Isso é dar. Pastor Fabinho, lá em Banco de Areia, ele faz o dia da beleza para as mulheres da comunidade. Todas as cabeleireiras, as manicures, irmão, ficam umas 30 cabeleireiras, a igreja é um negócio amulherado, ó. Ele trabalha com uma comunidade mais carente. Manicure e tudo mais, tudo de graça. Agora, usando tudo para levar o evangelho. Não é apenas para fazer uma boa ação, não, há um propósito.
E quando o salmista fala, sustenta-me com o espírito voluntário, ele completa dizendo, para que eu ensine os transgressores e para que os pecadores se convertam. Quando você se envolver na obra de Deus, com o seu dom e o seu talento, através do dom que Deus te deu, pecadores se converterão ao Senhor. 3 pessoas receberam essa palavra, eu não acredito. Deus vai te usar para que transgressores e pecadores se convertam ao Senhor. Você não quer ser usado por Deus, irmãos? Eu quero. Mas a gente precisa entender que a gratidão, quando há gratidão, nós somos melhores servos. Nem todos servem por amor ou voluntariamente. E aí tem uma história muito interessante, JFK, né? John F. Kennedy, presidente americano. Ele foi visitar a NASA quando estava quase tudo sendo preparado para enviar ali homens para a Lua, no meio da guerra com a Rússia, guerra espacial, para dominar. E ele, quando entra, então, ele começa a cumprimentar as pessoas, ele cumprimenta um homem, fala, tudo bem, qual é o seu nome? O homem responde, o homem fala assim, o que você faz aqui? Aí ele falou assim, qual é a sua função aqui? Aí ele falou assim, eu sou o zelador. E ele falou assim, mas o que você faz exatamente? Ele falou assim, eu estou ajudando a NASA para levar um homem à Lua. Olha isso aqui, irmãos. Quem limpava o chão, quem servia o café, quem colocava o copo d'água, quem tirava o lixo do banheiro, quando ele entendia o propósito real de ele estar ali, ele não estava limpando um chão, ele estava sendo parte de um plano para levar um homem para a Lua. Quando você entender o propósito que Deus tem para a sua vida, não é chegar na igreja e ficar segurando uma placa, não é chegar na igreja e varrer o chão, não é colocar água para o pastor, não é dar aula para as crianças, não é ficar na mídia, não é tocar, não é ficar na intercessão. Eu estou cooperando para que o reino de Deus avance. Você está entendendo isso? Agora a gente não, a gente quer posições de destaque. A humanidade grita por isso, quer aplauso quando não é reconhecido, quando não é falado. A gente fica triste. Irmãos, fazemos e fazemos para Deus. E quando Ele sustenta o nosso coração com o espírito voluntário, aí a gente faz com alegria, independente das palmas que a gente recebe. Quantos estão entendendo? Olha só, irmãos, a gratidão multiplica. Em João capítulo 6 nós não vamos ler. Vamos ler na verdade, porque não vamos ler. Vamos ler, se estamos na igreja, né? Tem gente aqui que só vai ler a Bíblia domingo que vem de novo aqui. Então vamos ler João capítulo 6. Jesus vai operar um milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E aqui é o segundo benefício da gratidão, que a gente vai ver a partir do versículo 11, é aquela história, né? As pessoas estão ouvindo Jesus falar e os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, despede o povo, porque está ficando tarde, e se eles não chegarem a tempo no caminho, eles podem desfalecer, porque eles não têm nada para comer nem para beber, estão aqui passando dificuldade. Então, Jesus falou assim, não, dá vocês mesmo de comer. Senhor, nem se a gente trabalhasse tanto tempo, com dinheiro X, a gente conseguiria pagar comida para todo mundo. Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Eles respondem, temos aqui 5 pães e 2 peixes. E olha o que Jesus faz no versículo 11. Diz o seguinte, então Jesus tomou os pães e o quê? Tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Vamos parar aqui. Qual foi o segredo para a multiplicação? Foi pedir que Deus multiplicasse? Não. Foi gratidão. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. A gratidão multiplica aquilo que nós temos. E a ingratidão subtrai. A ingratidão subtrai o que nós temos.
Há uma versão da palavra de Deus, se eu não me engano, a respeito desse milagre, ou do outro milagre da multiplicação, que, se eu não me engano, um desses dois textos, que agora me foge exatamente a referência bíblica, e diz o seguinte: que eles apresentam para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E ele vai falar que Jesus toma os peixes na mão. Aquilo que eles consideravam um pouquinho, para Jesus era o suficiente para o milagre. Ele não pegou um pouquinho, ele pegou o suficiente para o milagre. O que Deus está colocando nas suas mãos pode humanamente ser pouco, mas é suficiente para o milagre. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você precisa valorizar o que você tem. Mas eu tenho muito pouco. Mas tem gente que não tem nada. Tem gente que nada tem, irmãos. E nós precisamos, assim como aquela ilustração que uma vez eu contei aqui para vocês, que o mendigo estava mexendo no lixo, catando comida, e aí passou o louco falando esquizofrênico, e aí o mendigo falou assim: ainda bem que eu não sou louco, eu tenho cabeça boa para pelo menos procurar comida. O louco olhou o mendigo e falou: ainda bem que eu posso comer sem ficar catando no lixo. E aí passou o outro e falou assim: ainda bem que eu não sou nenhum mendigo, preciso catar comida, nem sou louco, eu posso trabalhar. E aí passou o outro e viu a pessoa na ambulância e falou: ainda bem que eu não estou na ambulância. Aí o da ambulância falou assim: ainda bem que eu não estou internado em coma. Aí o coma falou: ainda bem que eu estou vivo, não estou num saco morto. Aí o morto falou: ainda bem que eu não sou louco. Não, estou brincando, aí acabou a história. Na verdade, contei tudo errado aqui, era para ser uma história legal, ficou uma história meio triste. Mas um negócio meio, cada um olhando para a realidade do outro. É que essa eu não tinha preparado essa, eu tinha que ter lido essa história de novo. Mas acontece, depois na edição a gente muda e bota uma história bonitona, Cid Moreira falando, e fica legal pra caramba, fica super natural. Mas o cerne é cada um olhando para a realidade do outro e reconhecendo: obrigado porque eu tenho isso e eu não sou aquilo. Agora, olhe para Jesus, que tendo tudo, deixou a sua glória para nos alcançar. Então, através dele, tudo que nós recebemos tem o poder de se multiplicar, ainda que pouco. Irmãos, a nossa igreja não tem tido uma entrada financeiramente falando, uau, não tem, nem tem gente para isso. Estamos orando: Senhor, envia os empresários, Senhor, envia os jogadores de futebol, Senhor, envia envia, né? Envia os traders, envia pessoal aí, os influencers da internet que botam um vídeo e dá milhões, envia, porque nós queremos prosperar, é claro, não para ter dinheiro, botar no bolso, não, para que a obra avance, para que a gente melhore esse espaço, coloque a iluminação, faça a acústica acontecer, para que a gente compre o nosso espaço, para que a gente tenha que construir algo maior, uma vez que aqui vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Sabendo que, ainda que não esteja entrando absurdamente, tem sido suficiente. A nossa gratidão tem feito multiplicar. Pagamos quase 11 mil nesse piso, ao mesmo tempo que botamos o letreiro de 24 mil que estamos pagando ainda, vamos pagar até abril, parcelas aí. Irmãos, está multiplicando, está acontecendo. Está acontecendo. Mas a gratidão multiplica. Por último, o grato é sempre feliz. Isso é uma coisa muito interessante, porque não é utopia. Vai dizer que está toda hora sorrindo. Não. Mas o grato, ele consegue se alegrar com aquilo que ele tem. O grato, ele consegue olhar para o que ele tem e se alegrar, não reclamar. Irmãos, tem pessoas que reclamam do que tem. Reclamam da casa que tem, reclamam do carro que tem, reclamam da esposa, do marido que tem, reclamam do trabalho que tem, reclamam do salário que ganham. Irmãos,
Isso chama ingratidão. Não estou dizendo que você tem que estar satisfeito e ficar acomodado nisso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você consegue ser grato com o que tem, você sempre estará feliz e até disposto para conquistar mais. Por quê? Porque os seus olhos estão aqui. Como diz a palavra do Senhor, está contente, de contentamento. Paulo diz: aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Ele diz: sei passar fome e sei comer com bonança, sei ter escassez, mas sei ter em abundância, eu sei estar regozijando, como eu sei estar atribulado, eu sei estar livre, mas eu também sei estar encarcerado, eu sei viver. E ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, depois de lançar paradoxos. Mas hoje as pessoas aprendem apenas a sobreviver, não mais viver, apenas existir, e Deus querendo que elas vivam. A gente só pode usufruir de algo quando a gente é grato, porque somente o grato consegue valorizar o que tem, ainda que seja pouco. Mas o ingrato reclama de qualquer coisa que tenha, e por mais que ele conquiste, ele não reconhece favor naquilo. Há algo muito interessante na gratidão. E eu quero encerrar com essa história. O povo hebreu, o povo de Israel, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Gosto muito de ouvir podcast. E às vezes eu coloco para ouvir, procurar um assunto. Eu achei alguns rabinos judeus falando sobre diversos assuntos, e eu caí em 2 deles falando sobre gratidão. Achei muito legal. Foi nessa semana, foi uma confirmação de Deus sobre a palavra de domingo, inclusive. E eu coloquei lá para ouvir, e eles falaram algo, irmãos, muito poderoso. Muito poderoso. Os israelitas, o povo de Israel, eles são conhecidos historicamente por 3 nomes. O primeiro deles é hebreus. O primeiro a ser chamado hebreu na Bíblia é Abraão. E hebreu, a raiz da palavra hebreu, significa estar ao lado. Mas estar ao lado não de caminhar paralelamente, mas de estar separado. Tem uma raiz de santidade, de não ser igual aos outros. Ainda que vivia no meio de um povo pagão, Abraão servia ao único Deus. Ele estava ao lado, hebreu. O hebreu, aquele que é diferente. O hebreu, aquele que adora outro Deus. O hebreu, aquele que separa dízimos para dar ao Senhor. O hebreu, aquele que está disposto a sacrificar o seu filho. O que está ao lado. Depois, o segundo nome, conhecido pelo o povo de Israel, é através de Jacó, que vem a se tornar Israel, príncipe de Deus, e aí o povo é conhecido como os israelitas. Príncipes de Deus, povo separado do Senhor, povo escolhido do Senhor, israelitas. Mas hoje, a gente não fala os hebreus, e hoje a gente quase não fala os israelitas. Hoje a gente fala judeus. E judeus vem da raiz Judá, que é o 4º filho que Jacó teve com a sua primeira esposa, Lia. E Lia era uma mulher que estava se sentindo totalmente escanteada pelo seu marido, uma vez que Jacó, a Bíblia fala, amava mais a Raquel, dependendo da versão bíblica, até chama ela de Leia. E aí vai dizer o seguinte: ela tem o primeiro filho, Rúben, depois tem o segundo, Simeão, depois vem o segundo, Levi, e nasce o terceiro. Nasce o 4º. Quando o 4º nasce, ela fala assim, vamos ler Gênesis 29? Gênesis 29, vamos ler? Vamos lá, rapidinho, está encerrando aqui agora. Gênesis 29.
Olha que poderoso, olha que interessante isso, irmãos. Vai dizer a partir do verso 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois Lia, deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Qual é o significado de Ruben? O Senhor atendeu a minha aflição. O segundo filho, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe o quê? Simeão. Outra vez concebeu Lia, deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse, esta vez louvarei ao Senhor, e lhe chamou Judá. Judá significa quem é grato, porque só louva a Deus quem reconhece o favor de Deus. Então, quando eu hoje falo o povo judeu, eu estou falando o povo que é grato. Olha que interessante, o povo judeu é reconhecido na raiz do seu nome por gratidão. Como é que as pessoas te conhecem? Como é que elas denominam quem você é? E por último, irmãos, e não menos poderoso, Deus chama Moisés, se revela a ele através da sarça ardente, manda ele ir, ele fala, não quero ir, não sei falar, eu vou enviar e você vai diante de Faraó. Quem que eu falo que me enviou? Eu sou, te enviou, você vai fazer isso. E se eles não acreditarem, joga o cajado no chão, vai virar serpente, pega o cajado pela cauda. Se ele não acreditar, coloque a mão no coração, a mão vai ficar leprosa, depois tira a mão do coração, depois coloca a mão no coração de novo e ela vai voltar a ficar boa. E depois, se eles não acreditarem, então pega a água do Nilo num copo, joga no chão, ela vai se tornar em sangue. E se eles não acreditarem, Moisés, vai logo, para de encher e vai logo. Então, deixa o meu povo ir, vai para... Faraó endurece o coração, não libera o povo. Deus então manda o quê? As 10 pragas. Interessante que as 10 pragas, Deus fala para Moisés. Mas por algum motivo, as 3 primeiras quem executa é Arão. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Segundo esse rabino judaico, ele disse, porque ninguém que reconhece favor em algo, consegue agir contra aquilo que recebeu o favor. E ele vai dizer o seguinte, Deus manda Moisés tocar no rio Nilo, para que o rio Nilo se tornasse em sangue, e a segunda praga para que dele saíssem rãs. Só que o rio Nilo um dia foi instrumento de salvação para Moisés. E através de navegar num cesto no rio, ele não foi morto como todas as crianças estavam ali naquela época sendo mortas. E Moisés, em gratidão, não apenas a pessoas, mas a coisas, a elementos da natureza que um dia o favoreceram, ele não foi contra a vontade e a palavra de Deus. Mas ele falou assim, Senhor, que seja outro que seja o instrumento. Eu não quero agir contra algo que um dia me favoreceu. Olha que profundidade disso. Qual foi a terceira praga? Pega a areia, pega a terra, joga para o alto não, toca com o cajado na terra, vai virar piolho. Essa terra aqui que eu me formei, foi nessa terra que eu recebi minha educação, foi essa terra que me recebeu, nessa terra eu fui príncipe. Depois, antes de ser descoberto, nessa terra eu escondi um soldado, quando eu o matei. Eu recebi favor dessa terra. Eu não posso tocar nessa terra. Pastor, mas que paradoxo, porque ele mesmo não podendo tocar, ele foi favorável que Arão tocasse. O grato, ele não age para que a coisa que deve acontecer deixe de acontecer. Ele só não quer ser o instrumento para que o mal aconteça. Porque ele reconhece favor. E ele guarda no coração. Apesar dos pesares, porque naquela época Moisés ainda estava foragido. E qual foi a raiz de amargura no coração de Faraó, que não queria liberar o povo?
Falta de gratidão, não reconhecer os feitos de José. Mas e ele conta, esse rabino conta, a história de um judeu que na época do nazismo conseguiu fugir dos alemães, e ele morava próximo a Auschwitz, onde teve ali o centro de concentração, que dizimou ali os judeus. E ele conta que aquele judeu, ele conseguiu então sair e fugir e se esconder no meio de árvores, numa mata fechada. De maneira que, depois que o nazismo acabou, aquele judeu era um homem de muitas posses, ele mandou construir naquela região uma sinagoga. A sinagoga leva o nome dele, e ele então diariamente, mesmo sendo um homem poderoso, mesmo sendo um homem rico, ele diariamente ia no meio da mata regar plantas, plantar boas sementes, mandou trocar todo o solo por um solo mais fértil, porque um dia aquele lugar foi um lugar que o ajudou a não ser encontrado pelos nazistas. A gratidão não deve ser apenas a pessoas, mas deve ser também a elementos naturais. Aí, quando eu estava ouvindo o rabino falar isso, que eu me dei conta por que eu amo Mesquita. Porque se eu já preguei em 17 países, irmãos, a primeira oportunidade que eu tive, eu ganhei foi em Mesquita. Se hoje eu moro no Recreio, eu estou pastoreando uma igreja, eu pastoreei primeiro pessoas em Mesquita. Aquela terra investiu em mim. As pessoas que ali nasceram e que ali residem me amaram, me acolheram. Aquelas pessoas se tornaram um trampolim, suporte para eu chegar. Eu não posso, eu sou incapaz hoje de falar assim, aquilo ali, tá maluco. Eu não consigo, por mais que eu zoe, eu fico zoando. Lógico que eu fico zoando, né? Eu me zoo, a mim não vou zoar os outros, lógico. Mas é o grato. Mas quantas pessoas nós vimos lá, né, Haroldo? Né, Valnei, né, pastor Yacimar? Né, Ivan? Que chegaram lá precisando de alimento. Ali receberam cesta básica. Cresceram. Mesquita não serve mais para mim. E foram agora com todas as bênçãos que ganharam naquele lugar. E viram as costas. Irmãos, a gratidão multiplica. E a ingratidão estanca. Gratidão tem sido uma virtude esquecida. É impossível eu ser grato sem estabelecer atos de gratidão. Por que hoje pela manhã, antes de nós sentarmos, e agora eu menciono o Cleiton? Por que eu faço isso? Porque eu sou grato. Cleiton veio nos ajudar, está nos ajudando, merece ser mencionado. Está com sua esposa, está com a sua filha. Obrigado, no meu coração, muito obrigado. Saímos para almoçar, porque ele não queria que eu pagasse o almoço dele. Não é nada. Isso não é nada. Mas por quê? Porque há gratidão no meu coração. Tem pessoas que acham que todo favor que recebe é mais do que obrigação dos outros. Ele tinha para fazer, ele podia. Não estava fazendo nada hoje. Irmãos, o grato reconhece o favor. O grato multiplica as bênçãos. E o grato é feliz com o que tem. Isso não significa que ele está acomodado com o que tem. Ele é apenas grato por tudo que já alcançou e recebeu. Agora, quando você abre os seus lábios para falar de tudo que você tem, as suas palavras abençoam a terra que você está e as coisas que você tem, para que sementes lançadas agora cresçam, ou as suas palavras menosprezam, maldizem e amaldiçoam. Aqui é ruim, aqui eu não gosto, aqui nada dá certo. Olha o que você está dizendo. É o que você está dizendo. Nada vai dar certo, a começar de você. Agora, começa a ser grato. Comece a ser grato. E olha que profundo. Moisés depois executa as 7 pragas, que não eram mais contra a terra, mas era contra o povo que estava assolando. Contra o Nilo, um dia foi instrumento na minha vida. Contra a terra, um dia eu vivi aqui. Contra os homens que são contra mim, juízo de Deus, e eu quero ser instrumento para que Deus cumpra a sua vontade.
O que te falta na sua gratidão? Irmãos, eu tenho dito isso, e eu vou continuar falando. A quem você precisa ser grato? A quem você precisa sair daqui e falar assim, olha, há uma virtude esquecida, mas na minha adolescência eu me lembro que você pagou um curso para mim, mas na minha infância eu me lembro que a minha família não tinha, e a gente ia almoçar. Quem? Que você, virou as costas. Quem? E eu encerro dizendo, irmãos, a gratidão, ela enobrece o grato, e não quem recebe a gratidão. Assim como eu falei da honra domingo passado, que é quem honra não enobrece apenas a pessoa, mas ele também se enobrece a gratidão de igual forma. Quem se torna melhor num ato de gratidão não é a pessoa que recebe o reconhecimento, é quem agradece. Ele está se purificando, ele está se enobrecendo, ele está se alimentando de uma virtude que, segundo dizem, é a rainha das virtudes, mas que infelizmente tem sido uma virtude esquecida. Não diga obrigado apenas por dizer. Não diga que você é grato se você nada faz. Mas eu tenho no meu coração. Vocês lembram que eu falei do Uber, né? O Uber que eu peguei, eu comecei a falar de Jesus. Ele falou, não, mas eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Aí eu falei, isso é suficiente então? Ele falou, é. Eu falei, então quando você me deixar na porta da minha casa, eu vou falar obrigado e vou sair, sem pagar. Ele falou, tu não é nem maluco. Eu falei, Deus vai falar isso para tu também, que tu não é nem maluco. Ou seja, serve para eu dar para Deus, mas eu não quero receber de ninguém, então não serve, irmãos. Que eu venha oferecer aquilo que para mim seria maravilhoso receber, que eu venha dar aquilo que eu amaria ganhar. Isso é gratidão. Se Jesus pega 5 pães e 2 peixes e fala, despede o povo que eu vou comer aqui e vocês se virem, poderia fazer isso? Poderia. É pecado? Não é pecado. Mas ele agradece pelo pouco que tem, aquilo multiplica, e ele se alegra em ver que todos estão recebendo da porção que ele também usufrui. O grato prospera aqueles que estão à sua volta, porque com gratidão ele compartilha. Você pode se colocar de pé no seu lugar, nessa hora, em nome de Jesus? E eu te pergunto, feche os seus olhos, eu te pergunto, qual é o seu nível de gratidão? Com os seus olhos fechados, reflita a respeito da sua condição. De 0 a 10, quão grato você tem sido? Quais atos de bondade, quais atos de gratidão, atos de amor você tem exercido para com a sua história, a sua origem, aquelas pessoas que te ajudaram, aquele bem que você recebeu e foi ou tem sido instrumento de algo na sua vida, ainda que seja pouco, mas tem sido suficiente para o sustento, sabendo que a vida é feita de fases e as coisas vão melhorar em nome de Jesus, mas se você não for grato hoje, se você não reconhecer hoje, vai ser muito difícil amanhã você estar governando, reinando, prosperando. Mas pastor, eu conheço pessoas ingratas que prosperam. Essas pessoas são miseráveis, elas têm apenas dinheiro. Para ter dinheiro, para usufruir sozinho, para que a solidão? A maravilha da vida é compartilhar aquilo que nós temos. Para que um carro se eu não tenho amigos para visitar? Para que uma casa de praia para eu me enfornar nela sozinho, na solidão e ficar curtindo? Amar é partilha, mas só consegue compartilhar quem é grato. De 0 a 10, quão grato você tem sido?
pastor, mas tem pessoas que me ajudaram e o senhor não sabe, depois me decepcionaram. Escreva as decepções na areia. Escreva os atos de bondade que você recebeu em pedras. Porque a areia o vento vai levar, a água vai cobrir, mas o que está escrito na pedra vai permanecer. O próprio Deus não leva em conta as nossas maldades. O próprio Deus não leva em conta os nossos vacilos, mas Ele nos ama com um amor incondicional. E por isso Ele é Deus. E por isso o amor ágape é um amor inalcançável. Entre os homens é o amor de Deus. Quão grato você tem sido. Você está disposto a hoje sair daqui, fazer um telefonema? Olha, eu estou te ligando só para te agradecer. Pelo quê? Não precisa. Não é questão de precisar, é que eu quero te honrar, eu quero reconhecer que um dia você me abençoou, um dia você abriu as portas da sua casa, um dia você me deu de comer, um dia você me emprestou um dinheiro, um dia você me deu um dinheiro, um dia você me ouviu, eu precisava, você me ouviu. Mas que essa virtude é esquecida. Se um dia for feita uma pesquisa, essa pesquisa esteja, não, ali na Missão Recreio ela não é esquecida, ali na Missão Recreio a gratidão ali, poxa, é perceptível e palpável. Seja grato, seja grato. Glória a Deus. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Então eu convido você a depois compartilhar essa mensagem com alguém, para que essa mensagem possa abençoar outros. E assim como existem operações aí de ONGs para tirar animais da extinção, né? Que nós venhamos ser aqui um polo que trabalha para não permitir que a gratidão seja extinta do nosso meio, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quantos pertencem ao Senhor? Você vai viver a melhor semana da sua vida até hoje. Amém? Você vai viver a melhor semana da sua vida até hoje. Nós somos gratos e vamos exercer a gratidão daquilo que o Senhor tem nos dado, nos permitido viver, em o nome de Jesus. Senhor, aqui nesse lugar em comunhão, obrigado por esta noite. Nos despedimos desse lugar, mas não da tua presença, e dizemos que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a paz maravilhosa, a paz de Jesus Cristo, paz que excede todo entendimento, guarde o teu corpo, guarde a tua alma, guarde o teu espírito, e que Ele, o Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Todos digam, vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, aleluia!